Olá, tudo bem? Psicóloga Roberta Rodrigues Alves Torres. Hoje eu vim para uma conversa com vocês num tema delicado. Eu vou abordar de uma forma mais para abrir uma conversa, um espaço, uma reflexão, né? Que é um tema que está relacionado a abuso sexual. É um tema difícil, né? Mas é um tema tão importante, né? Importante porque é importante mesmo dar voz, né, para as pessoas. Muitas pessoas sofreram abuso, às vezes elas nem lembram direito do que aconteceu, ficou com uma vaga lembrança. Às vezes tem a lembrança muito forte e não conseguem conversar sobre isso, né? Já cheguei a atender pessoas, né, que comentaram sobre abuso, que sofreram, mas contaram como uma experiência sexual de início, né, de vida. E aí, conforme a gente foi conversando, foi vendo, mas isso, né, olha a diferença de idade, né? A pessoa não tinha maturidade para aquilo, então era abuso e a pessoa nunca tinha se dado conta e tinha uma série de dificuldades de relacionamento. Então, conhecer um pouco sobre isso é muito importante para que cada um. Não estou estimulando lembrança de cena que não existiu, tá? É importante saber também que às vezes a gente fantasia algumas coisas que também não aconteceram. Mas se você desconfia de alguma coisa, tem a impressão ou tem a certeza, né, procura sempre conversar sobre isso, procura ajuda profissional. O que é um abuso? O próprio nome já diz alguma coisa. É um uso feito com uma certa autoridade por alguém que era para exercer uma função cuidadora e não está praticando aquele ato. Então, é um uso de uma figura de autoridade. Abuso. O abuso ele pode acontecer de várias formas. Ele pode acontecer com toques, com, né, manipulações, pode acontecer sim com algum tipo de penetração, mas às vezes ele pode ocorrer de uma forma mais sutil, né? É possível, por exemplo, que a criança assista filmes que às vezes o adulto não está percebendo, né, e que está assistindo, mas a criança ela está vendo. Essa criança está sendo estimulada precocemente. Então é muito importante a gente ter essa noção, né, de que, fala, às vezes a gente pensa a criança não está vendo, né? A criança vê, né? Ela pode não entender, mas alguma coisa fica dentro dela. Às vezes, então, né, se você pode estar fazendo isso de uma forma inconsciente, não percebeu, é legal prestar atenção, né? Às vezes tem pessoas que colocam esse tipo de cena para a criança ver exatamente para estimular, despertar a curiosidade. Ela pode ocorrer de muitas vezes, às vezes pode ocorrer também de uma forma só utilizando palavras. Então, normalmente, o abuso acontece por uma pessoa que é mais velha, é cuidadora de alguma forma, pode ser, não é incomum que seja pai, tio, avô, padrasto. O abusador muitas vezes está dentro de casa, abusador ou abusadora. Existem mulheres que fazem isso também. Tá? Não é uma questão só de que o homem faz, né? Mulher pode fazer também. Então, é muito importante que se possa saber dessa dimensão. Não estou falando isso também para caça às bruxas, né? Não é começar a não confiar mais em ninguém, não. Né? Mas é muito importante, sim, entender aonde você está deixando sua criança e com quem. Né? Então, às vezes, eu já me dei conta, por exemplo, de ouvir pacientes falando que passou algum tipo de abuso que se lembra com um avô, com algum tipo de parente, com algum tipo, né, amigo de pai, mais afastado, e aí chega mais tarde e deixa a criança para o filho, filha, filha dessa pessoa, para essa mesma pessoa tomar conta. Né? Então, assim, de alguma forma, você fala, agora não vai fazer porque é neta, é sobrinho. Não pode fazer do mesmo jeito. Né? A pessoa que pratica isso, ela não é pedófila.
sabe? Isso é importante também, você ter esse conhecimento, porque pedofilia, a criança, o pedófilo, ele vai ter atração por todas as crianças, né? Vai olhar a criança a princípio e vai ter uma atração. O abusador, ele tem uma atração por aquela criança que está submetida a ele. Então, sempre muito cuidado, né? Filho da gente, filho, filha, filha, é uma preciosidade, né? Eu tenho certeza que nenhum de vocês vai querer que, né, um tesouro de vocês passe por isso. Uma outra coisa que é muito importante, que a gente vê que acontece muito, existe um silêncio dentro da família para se começar a conversar sobre isso, né? O que quer dizer isso? Quer dizer que assim, aquela pessoa, ela não fala para a criança, vamos lá. Ela vai aprendendo com a criança a criar um ritual. Toda vez que eu deixar alguma coisa ali em cima daquela mesa, né, é a hora que eu estou convidando a criança para ir para um lugar para eu praticar algum ato mais libidinoso com ela, né? Então, vai se criando códigos. E, normalmente, também não é incomum que essa pessoa adulta chegue e traga para a criança uma consciência de que, se fizer isso, essa pessoa vai embora e aí ela não vai mais ajudar a outra pessoa financeiramente, né? Que essa criança vai ser responsável pelo abandono. Então, começa a culpabilizar a criança de uma forma em que ela vai ficando cada vez mais recolhida e com medo. Usualmente, não é feito com violência física, não, né? Usualmente, isso é feito com aliciamento, com uma coisa que vai enredando a criança e fazendo que a criança queira se soltar. Esse é o tesão da pessoa que pratica isso, né? Ela vai fazendo a criança querer se abrir para ela, vai estimulando devagarzinho, tem a paciência de construir isso. E aí, para essa pessoa, ela vai contar para ela mesma, mas a criança que quis. E depois vai dizer, a criança veio me chamar. Não, criança não sabe fazer isso. Ela vai fazendo aquilo que ela é estimulada a conhecer e fazer. Essa criança, ela está sendo estimulada precocemente. Ela está desenvolvendo uma resposta sexualizada para um entendimento de sexo que ela não tem. Então, isso é muito importante, porque às vezes, se a gente começar a perceber em casa que a criança está tendo uma resposta sexualizada, né, que chame atenção. Vamos lembrar que criança, ela pode se tocar, querer se conhecer, e não quer dizer que ela está sendo estimulada por outra pessoa. Tem a curiosidade dela, mas tem aquilo que é feito de uma forma onde ela começa a ficar mais excitada, de uma forma que vai chamando a atenção, né? A criança vai ficando mais reclusa, ela vai se isolando. Se você estiver percebendo alguns comportamentos assim, né, presta atenção, né? Tenta abrir para conversar com a criança. A criança, ela não costuma mentir, né? Se ela está contando alguma coisa, né, não estou dizendo escuta tudo, assim, mas ela está te contando que tem um problema, né? Escuta que tem um problema. Nunca deixa de ouvir o que essa criança está dizendo. E vamos pensar numa outra coisa, né? Essa criança vai crescer, né? E a gente sabe, né, depois na vida adulta, eu atendo muitas pessoas que sofreram abuso sexual na infância. E não é incomum que esses adultos, homens ou mulheres, possam desenvolver alguma questão de algum tipo de ou disfunção sexual ou de até de compulsão sexual. Existem estudos que dizem que crianças abusadas ao longo do tempo, elas podem desenvolver ou um comportamento de dor para penetração ou um comportamento de impulso sexual excessivo, porque ela foi hiperestimulada. Então, por que eu estou trazendo esse tema para a gente conversar?
para que você possa dar espaço, né, para poder pensar. Se você tem alguma dificuldade sexual, né, ela poderia estar envolvida com alguma coisa e talvez você nunca tenha tido coragem de conversar com alguém. Às vezes pode ter conversado, mas não mexeu de uma forma onde você realmente vai ali lidar com aquela situação, porque é difícil, né? É difícil lidar com a culpa que se tem, que esse adulto joga sobre a pessoa que sofreu abuso. Ela acha que ela foi responsável, ela pode achar que ela separou a família, né? Ela pode se tornar, quando ela cresce, uma pessoa que vai ser vitimizada na vida, profissionalmente, afetivamente. Então tem que romper o ciclo do abuso, né? Vamos prestar atenção nisso, vamos escutar isso, romper ciclos de abuso. Você, às vezes, pode não ter sofrido nenhum abuso, mas acaba vivenciando uma vida vitimizada. Tem alguma questão que sim, também é importante prestar atenção. Né? Por que você se coloca de uma forma sempre tão submissa, submetida à vontade dos outros? Não estou dizendo que foi abuso, mas pode ter acontecido algum tipo de agressividade tão grande, às vezes até em nível psicológico, que acaba repercutindo sobre isso. A possibilidade de romper esse ciclo vai estar na sua mão. Você hoje é responsável por você. Se você sofreu um abuso, você não é mais aquela criança que não pode reagir. E isso, gente, uma outra coisa, eu falei na outra semana sobre conversar sobre sexo. Essa é uma das coisas que a gente pode enfrentar, né? Porque a gente conversou. Hoje, a gente, com todas essas conversas que se tem, é falado mais abertamente. Né? Os professores hoje estão mais atentos a reconhecer sinais, né? Porque existe educação sexual, existe a conversa, a possibilidade, essa abertura para que a gente possa, então, fazer parte de um ciclo que pode romper, porque às vezes nós adultos podemos estar num lugar onde talvez a gente tenha que romper um ciclo e você, adulto, que sofreu, só você vai poder romper o ciclo da violência, desse abuso na sua vida. Você não é vítima de mais ninguém. Agora você está sendo vítima desse ciclo emocional que ficou na sua cabeça e você não conseguiu romper. Vamos pensar sobre isso. Protegemos nossa criança de verdade, que está no externo, e vamos dar a mão para nossa criança interior que possa ter vivido alguma situação assim. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, indique para as pessoas que você acha que pode se beneficiar com isso. E se não se inscreveu no canal, eu te espero aqui comigo, tá bom? Um beijo grande, boa semana e se cuida. Cuida da sua criança. Não esqueça nunca de escutar o que a criança está contando para você.